lado da bola do Santos, o Peixe ainda não fechou o seu elenco para esse Campeonato Paulista e, claro, para as demais competições que ainda não começaram, como Copa do Brasil e também Campeonato Brasileiro. Vamos falar aqui algumas posições que o Santos, principalmente o técnico Pedro Caixinha, entende que ainda é necessário uma certa qualificação no seu plantel. E isso principalmente após esse começo de temporada, desde lá daquele jogo treino contra o Atlético, quando o Santos foi goleado, principalmente os reservas acabaram tomando 3 gols. Depois tivemos também o Santos contra o Mirassol e principalmente também o confronto contra a Ponte Preta, onde o Santos teve uma atuação um pouco mais abaixo, quando o Caixinha fez mudanças no time titular, até mesmo para conhecer os jogadores do Peixe. Então vamos falar aqui, de acordo com a apuração do De Olho no Peixe, algumas posições que Pedro Caixinha gostaria que o Santos fosse ao mercado para contratar jogadores. E quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários também, se você concorda com o Caixinha, se tem mais alguma posição que você entende que o Santos tem que ir ao mercado e tratar como prioridade. Então, tweet do De Olho no Peixe é o seguinte: após empate com a Ponte Preta, o técnico Pedro Caixinha entende ser necessário buscar mais reforços para o elenco. Pelo que apuramos, o Santos vai tentar no mercado mais um zagueiro, mais 2 volantes, um meia e um atacante de beirada pela direita. Essa é a apuração do De Olho no Peixe. Vamos por partes, né? Falar de cada posição. Zagueiro é principalmente por conta dessa possibilidade de saída de Gil, que não agradou tanto o Pedro Caixinha. O Basso também é um jogador que sempre recebe uma hora ou outra alguma sondagem de alguma equipe do Brasil. Ano passado recebeu sondagem do Atlético Paranaense, também de clubes da Europa, principalmente de Portugal. Então o Santos entende ser necessário a chegada de mais um zagueiro, e principalmente um zagueiro com características que atendam ao estilo de jogo do Pedro Caixinha. Zagueiro mais rápido, mais veloz e, claro, que também saiba sair jogando para combinar com esse estilo de jogo do treinador português, que gosta de jogar num bloco mais alto. E aí, qual que é o problema? Se você tem uma zaga mais lenta, se você perde a bola e está jogando com esse bloco mais alto, fica complicado uma certa reposição, né? Só sobra praticamente o goleiro. Então, o Caixinha gostaria da contratação de mais um zagueiro. Também cita aqui o De Olho no Peixe 2 volantes. A gente sabe que volante é algo que o Santos vem priorizando desde a abertura da janela de transferência, desde, né, inclusive, os primeiros passos do Santos após voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Nomes como o do Thiago Maia, o Santos estava apto a desembolsar um bom valor. André Horta, jogador que tem passagem pelo futebol português, também está ali no radar do Santos. William Arão também chegou a ser sondado. Entre o Zé Rafael, né, que pode jogar como volante, pode jogar também como um meia mais avançado. Enfim, Danilo Barbosa também, que poderia ter vindo naquela operação Jair, entre outros tantos que o Santos cogitou a contratação. Então o Santos entende sim que precisa de volantes. E quando a gente fala de volantes, eu vejo muita gente nas redes sociais, aqui no canal, enfim, falando: ah, Nájila, mas o Santos já tem um monte de volantes. E se você pensar de forma racional, pensar de forma a curto, médio e longo prazo, visando a temporada inteira, é mais ou menos, né? Porque vamos começar aqui falando sobre quem pode se ausentar em alguns momentos. Tomás Rincon, com jogos da seleção da Venezuela. E o Rincon vem sendo titular com o Caixinha, então seria um desfalque. O João Schmidt não está começando bem essa temporada. É uma grande incógnita o João Schmidt. Está perdendo espaço porque não consegue acompanhar o ritmo até mesmo do Tomás Rincon, que foi um jogador que terminou o ano na reserva. O João Schmidt, como a gente já cansou de falar aqui, é um jogador que agrada muito a clubes do futebol japonês, então também não descarto uma transferência, principalmente se ele vier a perder espaço, né, de fato, com o Pedro Caixinha. Tem o Ian, que é um jogador jovem, que o Caixinha gosta bastante, então também pode ter oportunidade.
O Sandri não deve ser utilizado, sequer vem sendo relacionado pelo treinador português, e tem o Pituca. Então eu entendo que você contratar volante ou volantes, né, no plural, não é algo de outro mundo. Acho, inclusive, necessário para que você tenha um elenco que seja capaz de atender a sua demanda, tanto no Campeonato Estadual, Copa do Brasil e também Campeonato Brasileiro. Sempre falo, né, gente? A gente tem que sempre ser positivo, né? Pensar que tudo vai dar certo, ninguém vai se machucar, ninguém vai ser expulso, tomar 3 cartões amarelos, mas a gente sabe que, infelizmente, o futebol tem dessas. Você pode perder um jogador por muito tempo, o jogador pode ficar fora por algum problema particular, questão de seleção, suspensão. Então é bom você ter um elenco forte. E outra, né? Mesmo que não aconteça nada disso, você cria essa competitividade interna que eu sempre falo ser muito importante. Meia é uma coisa que todo mundo sabe que o Santos precisa. Atualmente no elenco o Santos tem o Barrial, que aí a gente não sabe quando vai estrear, mas é um meia que joga mais pelo lado esquerdo. O Tassiano pode fazer essa função. O Patrick, mas o Patrick ainda, até esse momento, não foi tão utilizado assim pelo técnico Pedro Caixinha, né? A gente não sabe se vai ser negociado, se o Santos encontrar algum interessado para ele. A prioridade é negociar o Patrick, né? Então também não acho que é um jogador que a gente possa contar tanto assim para esse ano. O Miguelito pode jogar como ponta, pode jogar como meia, enfim. O Soteldo pode ser um meia, mas é mais quebrando ali um galho. Então acho sim importante o Santos trazer esse meio-campista. Muito se fala, né? E aí não tem como não falar neste vídeo aqui sobre o Neymar. O Neymar, muita gente fala que, se caso ele feche de fato com o Santos, pode jogar como meia, mais centralizado ao invés de jogar como um ponta. Pode ser, né? Pode ser. Aí vai dos testes e também da conversa que o Caixinha pode ter com o próprio Neymar. Mas é uma possibilidade, mas independente de Neymar ou não, acho que seria interessante o Santos ter outra opção também no seu elenco. E atacante pela direita. Aqui, o De Olho no Peixe fala em um atacante pela direita. Eu acho que pelo menos 2, porque o Miguelito também ainda é uma incógnita, e acho interessante você ter 3 jogadores por posição. Acho que 3 é um nome, aliás, é um número interessante para que você tenha segurança de que não vai faltar ninguém, sabe? Que você não vai precisar improvisar ninguém caso alguém se machuque, aconteça alguma coisa. Hoje, ponta pela direita e meia, acho que são as prioridades máximas do Santos. As outras, dá para ir. Com a zaga também, né, já piscando um alerta. Mas enfim, vamos ver como o Santos vai se portar nesse mercado da bola. A gente sabe que o Santos tem algumas negociações em andamento. Essa questão Neymar, e não tem como deixar de falar sobre isso, influencia, porque hoje o Santos está muito voltado a resolver essa questão do Neymar, dessa possibilidade de acerto com ele, e o Santos também entende que, caso confirme a volta do Neymar, pode abrir portas, oportunidades de jogadores que talvez sem o Neymar não viessem para o Santos. Então o Santos também está atento nesse efeito Neymar, como pode se beneficiar em relação à montagem do seu elenco para essa temporada. Tá certo? Mas não parou ainda as contratações do Santos. O Santos quer mais jogadores para essa temporada e acho sim que precisa. Por isso eu sempre falo, né? Não é para a gente se desesperar, porque provavelmente ao longo do ano teremos um Santos muito diferente do que esse Santos que a gente está vendo agora no Campeonato Paulista. E às vezes é bom você já identificar isso logo cedo, né? Do que identificar isso no meio do campeonato, tipo, putz, precisamos contratar. Então, se a gente pode pegar algo de positivo em certas atuações que não encheram os olhos, é sobre essa necessidade de se reforçar. Para que o Caixinha não tenha mais que utilizar Léo Godoy e Rainer, por exemplo, improvisados como pontas. Que o Santos tenha jogadores dessa posição no seu elenco, dessa e outras posições, tá bom? Mas eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Quais posições o Santos precisa contratar para esse ano? Deixa aqui sua opinião nos comentários e já se inscreve aqui no canal para não perder nada que a gente posta por aqui. Beijo, fui!